Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Lucas capítulo de número 1, versículo de número 37. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 37. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de nós estarmos pela primeira vez aqui em Linhares, nessa igreja tão abençoada, né, irmãos? Eu já senti muita presença de Deus aqui, amém? Aqui não é o pregador que joga fogo no povo, é o povo que joga fogo aqui para o altar no pregador, amém? Deus abençoe a cada um de vocês. Vocês não entraram aqui em vão. Deus há de recompensar a nossa entrada aqui hoje. Nós somos ali do Rio de Janeiro, né? Mais precisamente em Jacarepaguá, da Assembleia de Deus da Promessa. Estou aqui no Espírito Santo com alguns compromissos. Meu amigo pastor Johnny nos deu essa oportunidade para nós estarmos aqui hoje. E eu quero louvar a Deus pela vida do santo anjo dessa igreja, pastor Reinaldo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, sua família. E que tudo que o Senhor colocar as mãos, o eterno possa continuar prosperando para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. As minhas meninas não puderam estar aqui hoje, porque nós somos pastor de igreja também, elas ficaram lá, né? Pastor, quem são as suas meninas? A menina grande e a menina pequena. A menina grande é minha esposa, a missionária Cláudia, e a menina pequena é minha filhinha Lislane, que é a menina mais linda de Jacarepaguá, que é a cara do pai. Diga glória a Deus sem inveja. E Lislane é um milagre, pastor. E eu quero contar um pouco dentro desse texto o que Deus tem para nós aqui hoje. Amém? Lucas capítulo 1, verso 37. Quem achou, diga fé. Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Para ficar bem forte, porque para Deus nada é impossível. Diga para 3 pessoas: é impossível, mas Deus pode. Podeis assentar, igreja amada. Glória a Deus. Sonoplasta, me ajuda aí. Carioca aqui já está com a voz bem ruim, mas no final eu oro por você, tá bom? Os músicos vão ficar aqui comigo para a mensagem ficar mais bonita. Amém? Deus abençoe. Querida igreja amada do Senhor Jesus, nós estamos diante de um versículo muito conhecido e muito familiar. Este versículo, ele me acompanha desde a minha infância. Eu, por minha vez, que tenho 2 privilégios. O primeiro privilégio de nascer no berço evangélico, e o segundo privilégio de nunca ter me desviado dos caminhos do Senhor. A minha vida sempre foi igreja, casa, escola, escola, casa, igreja. E esse texto, ele sempre me acompanhou desde a minha infância, desde lá da classe Pingo de Gente, lá na escola dominical, onde a tia Rose nos falava sobre um Deus, que é o Deus do impossível. Observe-se que o texto, a qual hora nós acabamos de ler, que apesar de ser um texto muito conhecido, dentro desse texto tem uma palavra que sobressai. Dentro do texto, dentro do versículo, tem uma palavra que se destaca. Uma palavra que vai dar um tchan, um aquê a mais. Que é a palavra impossível. Diga comigo, impossível. Impossível. Essa palavra é uma palavra muito dura. Essa palavra é uma palavra de confronto. Essa palavra é uma palavra que vai nos fazer pensar. Olhe para cá. Dependendo da situação que esta palavra impossível vem ao nosso encontro, ela vai nos arrancar lágrimas. Ela vai deixar a gente pensativo. A palavra impossível, ela tem sido uma pedra no calcanhar de muita gente nos dias odiernos. Por quê, pastor? Porque quando o impossível chega,
Ele não quer saber se você é alto, se você é baixo, se você é negro, se você é branco, se você tem, se você não tem, se você pode, se você não pode. Quando o impossível chega, o impossível fala para nós, traça uma linha imaginária e diz para nós, daqui para frente você não vai, daqui para frente você não passa, daqui para frente você não avança. O impossível às vezes nos deixa sem dormir. A impossibilidade, quando chega até nós, arranca lágrimas e nos deixa preocupados. Olhe para cá. Quem de nós aqui, ou por que não dizer todos nós, já passamos, já vivemos, já enfrentamos e vivenciamos o dia do impossível? O dia do impossível é aquele dia que o telefone não toca. É o dia que não chega uma mensagem no WhatsApp. Sabe qual é o dia do impossível? O dia do impossível é aquele que você procura um ombro amigo para chorar e você não encontra. O dia do impossível é aquele dia que o céu está de bronze. Você grita, você ora, você clama. Parece, entre aspas, eu disse parece que Deus não está ouvindo. É aquele dia que você quer um abraço de alguém, quer uma palavra de alguém, mas parece que você está sozinho. Parece que você não tem ninguém. As pessoas passam a 3 quarteirões para não encontrar com você, pensando que você vai pedir uma coisa. O dia do impossível é assim. Quando o dia do impossível chega, a gente faz esse silêncio que você está fazendo aí agora. Muitas das vezes a gente não tem motivo para sorrir. Nós não temos motivos para cantar. Nós estamos igual os hebreus, quando eles penduraram as harpas no salgueiro. Eles não tinham motivos para cantar e para sorrir. Porque o dia do impossível é assim. O dia do impossível é desse jeito. E eu conheço pessoas que na caminhada da fé, na caminhada do dia a dia, estavam na 5ª marcha, sabe, com aquela disposição, com aquela vibração, eu vou chegar, vou conseguir, mas o dia do impossível chegou e disse, pare aí, e ela retrocede, ela para, e não tem mais força para caminhar, não tem mais forças para dar um passo à frente. Mas olhe para cá, tem um momento que o impossível se torna possível. Alguém deu glória. Tem um momento que o impossível se torna possível. Quem de nós aqui já não passou pelo dia do impossível? Sabe aquele dia que você pede ajuda a alguém e você não tem ninguém para te ajudar? É o dia do impossível. Aquele dia que ninguém pode fazer nada por você. É o dia do impossível. Eu já trabalhei em hospital de emergência. E quantas das vezes eu já ouvi essa palavra impossível? Eu sou quase um médico, formado na área da medicina. Deus não deixou, Deus queria que eu fosse pastor de igreja. Mas quantas das vezes eu já vi na sala vermelha, as pessoas entram nos últimos suspiros de vida. Do lado de fora, pastor Reinaldo, está a família, aguardando uma posição dos médicos. E parente de doente não quer ouvir notícia ruim, quer ouvir notícia boa. Dentro da sala, toda a equipe faz de tudo para salvar aquela vida. Mas quantas das vezes eu já vi, depois da gente fazer de tudo, a pessoa vem a óbito e o médico abre a porta da sala e diz, olha, nós fizemos de tudo, mas é impossível trazer a vida do seu familiar de volta. Essa palavra é uma palavra muito dura. É uma palavra que arranca lágrimas de nós.
Mas eu vim aqui do Rio de Janeiro para dizer para alguém na Quinta da Fé, que tem um momento, tem uma hora, tem um minuto, tem um segundo, tem um mês, tem um ano, tem um dia, eu não sei qual é o momento, que o impossível se torna possível. Esse momento em que o impossível se torna possível, não é quando entra a tua força. O momento que impossível se torna possível, não é quando entra o teu intelecto. O momento em que impossível se torna possível, não é o momento que o teu dinheiro fala mais alto. O momento em que impossível se torna possível, é quando Deus resolve operar. E a Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Levanta a tua mão para o céu e grita comigo: tem um momento que o impossível se torna possível. Tem uma hora que passa a impossibilidade. E eu vim dizer para alguém aqui nessa noite, aleluia, que vai passar. Nada na vida é pela vida toda, vai passar. Deus está falando com alguém aqui: aguenta mais um pouco, suporta mais um momento. É momento, e a palavra já está dizendo: momento passa, vai passar. Esta impossibilidade, o céu está dizendo: eu vou tornar possível. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, aperta até ele dar um glória. O negócio vai esquentar. Sacode ele e diga para ele: aguenta, suporta, vai passar. Vai passar. Pastor, mas eu não estou suportando mais, tu suporta. Pastor, eu não estou aguentando mais, tu aguenta. Deus não vai te dar nada além daquilo que você não possa suportar. Lembra, Ele foi contigo no passado, está sendo contigo no teu presente, já projetou o teu futuro. O mesmo Deus que te deu vitória no passado, Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu sou Deus que vou fazer você romper com as suas impossibilidades. Vai passar. Mão direita para o céu comigo e grita bem forte mais uma vez: vai passar. Suporta, aguenta, suporta mais um pouco. Porque, pastor, olhe para cá, crente não é identificado pela uma carteirinha de convenção, crente não é identificado pela uma carteirinha de membro, crente é identificado pelo aquilo que ele suporta. Você já entendeu que tem gente que já te viu vindo para essa Quinta da Fé arrastada, doente, aleluia, às vezes cabisbaixo. Alguém já deu data e disse para você: desse mês ela não passa, desse dia ele não aguenta. Mas olha que você vive da Silva dando glória a Jeová. Oh meu Deus, eu quero profetizar que todos os agoreiros que deram um dia para você parar, eles ainda terão que te ver de pé. Vai passar, vai passar. Eu estou pregando para pessoas aqui nesta noite que estão vivendo o dia da impossibilidade, que estão vivendo o dia do impossível. Você está atravessando o dia do impossível. O impossível está dizendo: tu não vai conseguir. Mas Jeová te pegou pela tua mão direita, te trouxe para essa Quinta da Fé, está dizendo para alguém: eu renovo as tuas forças, eu levanto você. Levanta a tua mão, porque, pastor, a glória da última casa será maior do que a primeira. Diga essa palavra mais uma vez: vai passar. Deixa eu correr que eu só tenho mais 15 minutos. Mas eu tenho que te falar algo aqui. E esse algo vai edificar alguém aqui nesta noite. Pastor, por que o senhor está pregando isso? Entenda uma coisa: pregador prega o que vive, vive o que prega.
Eu não posso pregar uma coisa para você que eu nunca vivi, que eu nunca atravessei, que eu nunca tive uma experiência. Olhe para cá, esse caco de barro que vos fala aqui nessa noite. Como eu já te disse, eu fui nascido e criado na igreja. E minha vida sempre foi igreja. Com 7 anos de idade, pastor Johnny sabe a minha história. Nós tocamos juntos um certo tempo. Eu era músico da Assembleia de Deus. Isso até hoje como pastor. Mas com 7 anos de idade eu já tinha uma responsabilidade de um adulto. Eu e mais 3 garotos, criança, 7 anos de idade, a gente já tocava, pastor Reinaldo, para 40 congregações. Porque a denominação para fazer congregação é assembleia. E é tudo quanto é tipo de departamento. Criança, adolescente, homens, mulheres. E era festa o ano todo. E qual era a minha função? Fazer arranjo para as mulheres, para as crianças. Acabava uma festa e entrava na outra. Eu nunca soube o que é soltar uma pipa, brincar de bola, porque a minha vida sempre foi no altar. Mas eu tinha um sonho. Diga comigo, sonho. Não, diga isso mais forte, sonho. Pastor, qual era o sonho? O meu sonho sempre foi, no dia que eu alcançar a idade, chegar o tempo de Deus, eu quero conhecer uma moça, eu quero namorar, noivar e casar. E agora vai sumir um pouco glória aqui, porque eu disse namorar, noivar e casar. Porque crente não fica, crente namora, noiva e casa. E meu sonho sempre foi esse: namorar, noivar e casar. O tempo passou, e nada melhor que para o tempo dizer as verdades de Deus. Quando o tempo passou, conheci Claudinha, minha esposa. Não tinha celular naquela época, era o famoso Teletrim. Não sei se vocês estiveram aqui lá no Rio de Janeiro, que mandava aquela mensagem. Namoramos, noivamos e casamos. Uma parte do sonho já estava completa, mas a outra parte do sonho, eu sempre tive um sonho de ter um menino, filho homem. Esse era o meu sonho. E quando nós casamos, eu e Claudinha, eu falei: filha, devido aos compromissos de igreja, que a gente é pastor presidente de igreja, viagem, vamos curtir o nosso casamento, e depois, passar uns 2, 3 anos, a gente liga para Cegonha, encomenda o Wagner Júnior. A criança já tinha até nome. Pastor, o que é isso? Porque quem tem fé dá nome para o milagre. Aleluia. Pastor, mas o meu milagre não aconteceu. Isso é fé. Diga para o teu irmão, isso é fé. Até porque pela fé você não precisa ver, você tem que crer. Aleluia. Alguém deu glória? Eu vou repetir isso aqui. A gente não vive pelaquilo que a gente vê, a gente crê sem ver. Olhe para cá, porque fé não é você orar e a porta abrir, não. Fé é você orar, a porta continuar fechada, mas você continuar orando. Fé não é você orar e Deus curar, não, isso não é fé. Fé é você orar, Deus não curar, mas você continuar dizendo: eu creio no médico dos médicos. Fé não é você orar e tudo dá certo, isso também não é fé. Fé é você orar, o céu continuar fechado, mas você dizer: eu vou para a quinta da fé, porque eu não adoro a Ele pelaquilo que Ele dá, mas eu adoro a Ele pelaquilo que Ele é. Vem comigo no glória. Você sabe o que é fé? Fé, quando eu olho no Antigo Testamento, um homem por nome chamado Jó. O nome Jó quer dizer, significa sincero e sincera. Jó dorme rico e acorda pobre, mas quando ele acorda pobre, aleluia, ele não murmura, ele não questiona. Ele vai fazer um dos maiores cultos no Antigo Testamento. Quando Satanás, depois de Jó perder tudo, Satanás pensa que Jó vai murmurar, que Jó vai desistir. A Bíblia diz que Jó desce no pó e na cinza, olha para o céu e diz: Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor.
Levanta as tuas duas mãos comigo e diga: fé. Vem comigo. Eu falei com Claudinha, vamos esperar 3 anos. Depois de 3 anos a gente liga para a cegonha pela fé e comendo baby. Eu tenho que falar isso aqui para alguém. Passou-se 3 anos. Ligamos para a cegonha e a cegonha não trouxe o Wagner Júnior. Ligamos de novo, nada. Ligamos de novo, nada. Diga para o teu irmão: fé. Não, mais forte, fé. Eu falei com ela: tem alguma coisa errada. Na época eu trabalhava na Nova Administração Imobiliária em Duque de Caxias. Lá na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro eu desfrutava de um plano de saúde. E eu estava acabando de me formar na área da medicina. Eu estava estagiando nessa época. Há 13 anos atrás. Há 14 anos atrás. E eu levei Claudinha na clínica. E quando nós chegamos lá, depois de todos os exames feitos, o médico disse: olha, a tua esposa tem um mioma do tamanho de uma bola de gude. E as famosas trompas de falópio, elas estavam atrofiadas, não dava passagem. Não tendo passagem, não pode fecundar. Não fecundando, não pode gerar. Não gerando, não tem como o sonho ser realizado. Quando eu recebi esse diagnóstico, eu fiz esse silêncio que você está fazendo aí, porque o médico virou para a gente e disse: não tem jeito. Adota uma criança se você quiser ser pai. Eu falei: doutor, nem como tratamento não. Vai demorar muito e é muito arriscado. Eu peguei os exames, levei para o médico Dr. Olivetti. O nome dele é esse mesmo. Parece língua estranha, mas é esse mesmo. Dr. Olivetti. É um médico que eu e minha esposa ganhamos para Jesus lá no meu estágio. E mostrei as imagens para ele e ele disse: olha, meu filho, não tem jeito. Você já entende um pouco a coisa? Adota uma criança. Porque não tem como a tua esposa gerar. Era impossível para o Reinaldo, dizendo: acabou, não tem mais jeito. É nesse momento que você tem que afinar os teus ouvidos e aguçar os seus ouvidos para calar todas as vozes e ouvir a voz de Deus. Porque nesse momento o Satanás, ele se aproveita da ocasião. Ele diz: está vendo? O que adiantou você passar toda a sua infância, toda a sua adolescência na igreja, trabalhando para aquele homem lá de cima, e agora teu sonho não pode ser realizado? Aleluia. Doutor Olivetti falou: pastor, adota uma criança. Quando eu estava saindo da sala, pastor Reinaldo, triste, cabisbaixo, doutor Olivetti deu um grito e falou: pastor, peraí, o senhor não é crente? Eu falei: sim. Ora para o teu Deus. O senhor não fala de fé? Fala com ele, porque talvez ele possa te ajudar. E deixa eu falar um negócio aqui para você entender. Ele era do lado de lá, gostava de bater uns negocinhos. Pegou, né? E ele disse: porque o meu Deus não pode fazer. Mas eu ouço que o Deus dos crentes faz. Era isso que Jeová queria ouvir. Era isso que Jeová queria que alguém falasse. Levanta a tua mão que eu quero profetizar. Porque há uma diferença entre o nosso Deus e o resto. O nosso Deus pode e o resto não pode. O nosso Deus faz e o resto não faz. O nosso Deus é e o resto não é. Levanta a mão, porque Ele tem, Ele pode, Ele é. Ele abate, Ele exalta, Ele vive, Ele reina. Ele mata e faz viver. Ele é Deus. Levanta a mão, dá 1 minuto de glória para Ele.
crentes aqui que apesar da sua impossibilidade, você não vai retroceder. Pela fé, você vai até o final. Bata no peito comigo e diga: pela fé, eu vou até o final. Deixa eu correr. Peguei os exames, levei para casa. Quando eu pego os exames, levo para casa. Botei na estante da minha casa. Toda vez que eu passava, o exame estava dizendo lá: impossível. Passava para cá, o exame dizendo: impossível. Passava para lá, o exame dizendo: impossível. Foi quando um dia, lá na sala de mamãe até hoje faz aquelas famosas reuniões de sala de oração. Já pegou isso aqui? Sala de oração? A sala de mamãe sempre foi um pronto-socorro. Mamãe dirigiu 40 anos o círculo de oração da Assembleia de Deus em Santa Cruz da Serra. E na sala da casa dela tem até hoje uma sala de oração. Foi uma profetisa por nome Sulamita, uma das maiores profetisas da Baixada Fluminense. Era no mês de janeiro. Que mês? Mês de janeiro. E Deus tomou a boca da Sulamita e disse uma senha. E esta senha que nós vamos usar aqui pela fé hoje. Deus tomou a boca da profetisa Sulamita e disse: ainda este ano. Alguém pegou, eu vou repetir. Ainda este ano eu vou provar que eu sou Deus. E Sulamita apontou para a barriga da minha esposa e diz: ela vai gerar ainda este ano. Ah, gente, eu quero que você pegue na mão dessa pessoa, que isso é profético. Pega na mão dela, aperta a mão dela, balança essa senha. Diga: ainda este ano. Deixa eu correr, que eu tenho mais 10 minutos. Por incrível que pareça, aonde eu e Cláudia ia, Deus falava: estou curando, estou fazendo, estou abrindo a madre. O que é estéril, eu vou fazer gerar. Num dos lugares que marcou a minha vida, o meu ministério, foi na Assembleia de Deus da Pavuna, na Catedral da Assembleia de Deus da Pavuna. Eu fui pregar num culto missionário, no congresso de missões, melhor dizendo. E naquele congresso, Deus renovou, Deus salvou. Sabe aquele culto que a gente não quer ir embora, que a gente quer ficar na igreja, que Deus manifesta a sua glória, o seu poder, um pedacinho do céu, como essa quinta da fé aqui hoje. Estava desse jeito. Mas na minha cabeça, os exames lá em casa dizendo: impossível, impossível. Foi quando o pastor da igreja chegou no meu ouvido e falou: pastor, o senhor está vendo aquela porta no fundo ali do altar? Quando eu der a bênção apostólica, o senhor corre por ali, vai para o estacionamento, pega o teu carro, porque nós vamos jantar numa churrascaria. Diga glória a Jesus. Não falando coisa boa da glória. A gente não bebe, a gente não fuma, a gente não se prostitui, mas a gente come. Diga glória. Falei: é de Deus, pastor. Acabei de pregar, peguei a porta dos fundos do altar. Quando eu estou chegando no estacionamento para pegar meu carro, veio um profeta. Diga comigo: profeta. Irmãos, isso aqui eu não estou falando para diminuir ninguém. Foi o que eu vi. Sapato preto, meia vermelha, calça verde, camisa marrom e terno quadriculado. Ele veio na minha direção, pastor Reinaldo, pastor Johnny, com o dedo indicador em risco, e disse: assim diz o Senhor, o que está no ventre dela é uma menina, e vai alegrar muito o teu coração. Olha para cá. Eu não vi o
profeta aparecer da mesma maneira que eu não vi, ele desapareceu. Porque profeta que é profeta, ele chega e entrega o recado de Deus e some. Profeta não vai ficar na tua casa te usurpando, tirando aquilo que é teu. Eu não estou falando de menino de recado, eu estou falando de profeta que fala o que Deus manda. Eu tenho que falar para alguém aqui: tira da sua casa essa corja que quer apenas tirar aquilo que você tem, usurpar aquilo que você ganhou. Ei, Deus está dizendo: na tua casa só vai entrar aqueles que são de Deus. Eu fiquei procurando profeta no estacionamento, falei: cadê o profeta? O profeta foi embora, desapareceu. Na minha incredulidade eu dizendo: menina, eu quero Wagner Júnior. Esse profeta comeu feijoada e está profetizando coisa da carne. Fui para casa. Mas a profetisa falou que era ainda este ano. Eu não sei qual é a área da tua vida que está estéril. Eu não sei qual é a área da tua vida que está parada. Eu não sei qual é a área da tua vida que está atrofiada. Mas Deus está falando para alguém aqui hoje: ainda este ano. Diga para essa pessoa: se prepare para profetizar. Tu está disposto mesmo? Tu está com fé? Nós vamos profetizar. Olhe para cá. Aleluia. Eu me lembro que eu recebi um convite da minha irmã, que era para passar o ano, a virada do ano na casa dela. E aqui eu estou encerrando. Meu tempo acabou. E nós fomos para lá, para passar a virada de ano lá. Mas o que a profetisa falou em janeiro, gente? Não, 3 pessoas disseram. O que a profetisa falou em janeiro? Era dezembro. Não tinha acontecido nada. Nada tinha acontecido. Mas a gente, para ver pela fé, nós não precisamos, ou seja, para a gente crer, nós não precisamos ver. Nós precisamos crer. Deus vai abrir os olhos espirituais de alguém aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui. Deus vai abrir os olhos espirituais de alguém aqui. Ei, comece a contemplar aquela cadeira naquele trabalho que Deus já preparou para você sentar. Oh, meu Pai. Aquela vaga é tua, aquele emprego é teu. Ei, este concurso é teu. Aleluia. Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que mesmo sem ver, mas pela fé, estão acreditando sem ver. Cadê os crentes da fé? Pula da cadeira, fica de pé, dando glória para Jesus. Eu preciso profetizar, que você profetize para alguém agora. Você crê em ato profético? Diga: eu creio. Quantos creem em ato profético aqui? Era janeiro, quando a profetisa falou que seria ainda este ano. Pastor, e qual vai ser a senha? A senha vai ser, você vai gritar: ainda este ano. Ei, olhe para cá. Isso é ato profético. Isso é para quem crê. Esse culto é o culto dos crentes de fé que crê. Se você não crê, você está no lugar errado. Mas se você crê, você está no lugar certo. Há uma senha nesta noite. O Senhor está dizendo: é ainda este ano. Eu vou profetizando os meses. Eu vou falando os meses para você. E você vai gritando: ainda este ano.
Fecha os corredores para mim, dê a mão, seu irmão. Vamos juntar as brasas. Andará, candará e a sépria. Andará, vassoura. Eu estou sentindo Jesus aqui. Há uma glória de Deus aqui. Essa moça aqui que está na minha frente, do teu lado aí, filha, do teu lado. Levante as tuas duas mãos. Eu estou vendo escrito na tua frente: tempo de honra.